Olá, meus caros estudantes do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da Unicesumar e a todos os convidados que estão assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro da Costa, coordenador de curso de Engenharia de Segurança do Trabalho e também professor da disciplina Noções sobre Segurança do Trabalho, que é a nossa disciplina introdutória do nosso curso. Perfeito? Bom, no segundo vídeo de hoje nós vamos continuar abordando sobre algumas das normas regulamentadoras, logicamente que sem os maiores aprofundamentos, apenas apresentando mais aquilo que nos cabe aprofundar neste momento em termos de noções, tá? Por isso que a gente fez uma análise bastante direcionada, bastante dirigida ao estudo do SESMIT, e no vídeo anterior vocês viram conosco o estudo da CIPA, a nossa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós compreendemos que é um órgão de suma importância dentro das empresas e que os trabalhadores que fazem parte da CIPA são trabalhadores proativos, ou pelo menos precisam ser proativos, né? A ideia é que estes cipeiros, eles participem conosco, engenheiros de segurança do trabalho, do processo de monitoramento proativo da execução dos trabalhos, do chão de fábrica, das máquinas, das ferramentas, dos equipamentos e de tudo aquilo que concerne a boa execução do trabalho. E para isso nós vimos que mesmo o cipeiro, ele tem uma prerrogativa para a execução do seu trabalho que é protetiva, né? Que é muito importante, que é a questão da estabilidade empregatícia. Todo cipeiro tem direito à estabilidade, não deve ser demitido sem justa causa durante o exercício do seu trabalho e nos 12 meses subsequentes, de acordo com os dizeres da norma regulamentadora número 5, perfeito? Nós estudamos isso no nosso vídeo anterior. Agora está na hora de nós prosseguirmos com o entendimento das noções sobre segurança do trabalho, apresentando para vocês mais um conceito, mais uma noção importante. Dessa vez, sobre a nossa norma regulamentadora número 6, equipamentos de proteção individual. Pois bem, meus caros, o que é um equipamento de proteção individual? O próprio nome já é bastante específico e elucidativo na significância do que é este EPI, do que é este equipamento de proteção individual. Nada mais é do que um equipamento utilizado diretamente pelo trabalhador, no sentido de reduzir os riscos, ou os fatores de risco, o impacto destes fatores de risco na sua própria saúde e na sua integridade física. Nós passamos a utilizar os equipamentos de proteção individual principalmente nas situações onde as estratégias ambientais e as estratégias coletivas não deram certo, não foram suficientes para reduzir o risco em sua fonte ou a sua propagação no meio, né? Então nós devemos utilizar as medidas protetivas individuais. E vocês perceberam, né, pela imagem, vamos até colocar a imagem novamente aqui na tela, você está acompanhando comigo, opa, deste lado, né, exatamente deste lado, e nós temos ali algumas imagens bem interessantes, né? Nós temos ali um óculos de proteção, este em amarelo que se encontra aqui no centro da imagem. Nós temos o capacete, que é muito comum no chão de fábrica e também na construção civil, né? Nós temos várias ocasiões onde este equipamento é utilizado. Nós temos ainda alguns cintos de ferramentas, e esses cintos de ferramentas eles permitem com que os trabalhadores eles possam colocar as suas ferramentas sem decair, sem ter nenhum tipo de problema. E também nós temos aqui as nossas botas de segurança, coturnos, luvas. Vale dizer que essa aqui é uma bota representativa, né? Porque ela não tem a biqueira de aço para proteger ali os pés do trabalhador, perfeito? São apenas exemplos. Exemplos que tentam isolar o risco ou o impacto do fator de risco no nosso trabalhador, perfeito? Bom, vamos então dando prosseguimento aqui no nosso quadro. Aqui nós temos mais alguns exemplos para vocês e eu gostaria de colocar agora no slide tela cheia para vocês poderem observar, tá? Nós temos aqui à direita, ou perdão, à esquerda da tela, nós temos aqui a nossa luva nitrílica e nós temos um macacão
com a touca árabe, a máscara que se encontra aqui no centro e nós temos aqui o avental. Tá? Este EPI que vocês estão enxergando à esquerda da tela é o EPI típico daquele operador de máquinas agrícolas, operador de pulverizadores, que é o responsável por aplicar agrotóxicos. Não é muito o que a gente vê por aí, de certo, né? Porque muitas vezes a gente vai numa propriedade rural e nós temos ali o aplicador desse agrotóxico aplicando de bermuda, ou aplicando de calça, aplicando descalço, aplicando com uma camisa velha, sem maiores proteções. E nós estamos vendo aqui pela imagem que essa proteção que está na tela é uma proteção realmente mais segura, que cobre todas as partes expostas deste trabalhador, principalmente aos princípios químicos nocivos dos agrotóxicos. É claro que aqui cabe uma discussão, e até vamos colocar em câmera aberta, né? Eu sou engenheiro agrônomo, não sou contra o uso dos agrotóxicos, desde que o uso seja feito da maneira mais parcimoniosa possível, até porque os agrotóxicos, entendendo um pouquinho sobre eles, né, são substâncias químicas que são utilizadas para eliminar fatores que reduzem a produtividade das culturas, as doenças e as pragas. As doenças geralmente promovidas por fungos e bactérias. As pragas, no geral, afetam fisicamente a cultura. Por exemplo, nós temos um nematóide, que é um verme de solo, consumindo as raízes. Nós temos insetos em suas formas larvais consumindo a planta, lagartas. Nós temos também insetos em sua fase adulta, a exemplo de hemípteros, coleópteros e tantos outros grupos de insetos que são capazes de reduzir a área foliar para a sua própria alimentação, logicamente. Então, nós fazemos a aplicação dos agrotóxicos justamente para eliminar estes insetos, praga, eliminar as doenças, para fazer com que a planta ela sobreviva adequadamente ao meio de produção. No entanto, o que acontece são as aplicações inadequadas, sem os EPIs. Os engenheiros agrônomos não têm assumido, infelizmente, o papel de proatividade em indicar e também capacitar os nossos agricultores no sentido de se utilizarem dos EPIs adequados. E também o que nós percebemos é que muitas das aplicações desses produtos químicos desassistidas não obedecem os princípios de segurança até mesmo ambiental. Então nós temos subdoses, superdoses, a não regulagem dos equipamentos, e isso faz, logicamente, com que o ambiente se contamine de uma forma muito observada. Né? As plantas com sinais de fitotoxicidade, as pessoas por vezes contaminadas de forma aguda ou crônica, levando essas pessoas inclusive aos hospitais, aos postos de saúde. Então realmente é algo crítico. Né? E quando a gente observa estes EPIs, né, que não são EPIs caros, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, para a gente poder comprar um kit destes EPIs, né, de qualidade, você acaba gastando entre R$ 80, R$ 150, depende muito do fornecedor, né? E é válido colocar para vocês também que toda aquisição de EPI também entra naquele contexto de ser um investimento. Um EPI é um investimento. Nós não devemos encarar qualquer gasto com a segurança do trabalho como um custo. É um investimento. Perfeito? Outra situação que nós vemos aqui no slide é a variedade de equipamentos de proteção individual que nós temos. Né? Nós temos ali o nosso capacete, nós temos máscara com filtro, e este filtro ele pode ser também à base de carbono. Temos também as máscaras que ficaram muito conhecidas hoje como face shields. Nós temos máscaras para o nosso amigo soldador, outras máscaras com filtros aqui. Nós temos protetores auriculares, neste caso o intra-auricular. Aqui em cima o protetor de concha, que é um protetor auditivo também. Aqui na lateral nós temos uma luva, e as luvas elas têm, dependendo do tipo de trabalho exercido, elas têm alguns atributos específicos para que nós possamos trabalhar com um determinado equipamento. Por exemplo, uma motosserra, luvas metálicas para quem trabalha filetando carne nos frigoríficos. Aqui nós temos também um kit
de sobrevivência para quem trabalha no nosso trabalho em altura, né? E também aqui nós temos o coturno, mais uma vez o coturno que exerce a proteção aos pés do trabalhador, principalmente aquele que executa os seus trabalhos num ambiente aberto, né? Eu, como engenheiro agrônomo, costumo usar bastante esse tipo de coturno, tá? Para me proteger principalmente dos animais peçonhentos, muito embora ele não tenha o mesmo aspecto da perneira, né? A perneira, que é o nosso equipamento de proteção individual mais usual, mais indicado, para a gente poder se defender de casos onde nós tenhamos touceiras de cana-de-açúcar ou mesmo touceiras de plantas daninhas que possam ter uma cascavel, que possam ter algum outro animal peçonhento, correto? Dando prosseguimento, algumas observações, alguns insights que nós podemos fazer sobre os equipamentos de proteção individual, tá? Inicialmente, é obrigação do empregador oferecer estes equipamentos para os seus trabalhadores, de modo em que as medidas de prevenção geral dos acidentes sejam o START, sejam o princípio do fornecimento destes EPIs, como eu disse no comecinho dessa aula. A gente fornece EPI quando as estratégias ambientais, a estratégia de diminuição do risco na fonte, ela já não é suficiente para reduzir a energia de impacto dos riscos. Então a gente tem que utilizar os EPIs, ok? Os EPIs ainda devem ser fornecidos em perfeito estado de conservação e funcionamento, e ainda os trabalhadores deverão ser orientados e treinados quanto à correta utilização dos mesmos. Bom, pessoal, mais alguns insights para nós sobre EPIs, tá certo? Bom, um EPI não é simplesmente aquele equipamento o qual nós utilizamos para reduzir a energia de impacto de uma determinada fonte de risco ou de um fator de risco. Tem muito mais por trás dos EPIs, né? Um EPI, ele é um equipamento que ele é criado e dimensionado para determinadas situações. De modo que, se eu me utilizo de um EPI voltado, por exemplo, para construção civil, em alguma outra situação de chão de fábrica, eu não tenho o mesmo nível de proteção. Então, nós devemos ter uma atenção muito grande ao fato dos EPIs serem fornecidos pelo empregador e serem voltados especificamente para aquela atividade para a qual eles foram projetados. Inclusive, os próprios capacetes de segurança, eles têm densidades diferentes no seu material de composição que são aplicados às diferentes situações. Nós temos o capacete de quem trabalha vistoriando a construção civil e nós temos o capacete daquele que trabalha na construção civil. Nós temos uma luva, como eu disse, aplicada para o filetador de carne, que é uma luva metálica, e nós temos uma luva nitrílica para quem trabalha com a aplicação de agrotóxicos ou outros produtos químicos a campo. Então, existe especificidade no EPI, eu não posso trocar. Então, na hora em que nós fizermos a aquisição dos EPIs, e quando eu falo nós, somos engenheiros de segurança do trabalho que vamos projetar essa aquisição, nós devemos buscar os EPIs adequados para determinada situação. Nós não podemos trocar, nos equivocar, fornecer um EPI inadequado ao exercício daquele trabalho, porque isso pode, logicamente, ser a diferença entre a manutenção da vida do trabalhador e da sua integridade física e da sua morte. Nós temos alguns casos, por exemplo, de operadores de motosserras. O operador de motosserra, ele não utiliza somente as luvas, as botas, o capacete, o óculos de proteção ou a máscara. Ele também se utiliza de vestimentas que têm fibras entrelaçadas. Essas fibras podem ser de alguns materiais específicos, até material compósito, inclusive, que vai bloquear o efeito da corrente sobre a sua perna. Então é como se eu colocasse a serra, mesmo afiada, sobre esse tecido e esse tecido não rasga. Imagina se eu comprar um macacão Tyvek para este trabalhador. O Tyvek, quem aí assistiu a disciplina do professor Diego, da parte de riscos químicos, né, quando ele trabalhou ali com alguns controles relacionados à amônia, quando ele fez a prática a campo, sabe que o Tyvek é voltado para bloquear substâncias químicas, vapores, neblinas,
partículas de material químico que se encontram no ar. Então não adianta eu comprar uma vestimenta Tyvek para um operador de motosserra. Isso é importante de ser colocado, é mais um insight que eu coloco para vocês. Uma outra situação. Todo EPI é metrologicamente testado. Então a gente não pode comprar um EPI que nós não tenhamos informações sobre se ele foi testado. Se existe alguma norma metrológica ou não existe uma norma metrológica sobre este equipamento. Na verdade, todos os EPIs conhecidos possuem normas metrológicas. Quem executa os testes sobre estes EPIs é o Inmetro. O Inmetro vai testar as especificidades destes EPIs e vai nos constatar que aquele lote específico de um determinado EPI, ele vai de fato se prestar àquele objetivo que ele é direcionado. Então, por exemplo, um capacete ele é testado contra uma força de impacto, simulando a queda, por exemplo, de uma marreta do 18º andar até a cabeça do nosso trabalhador, que algo pode acontecer, né? Algo que pode acontecer. Então, existem equipamentos específicos que testam a capacidade de resistência e dissipação de energia, e se por acaso as amostras de um determinado lote passarem por este teste metrológico, este EPI recebe o seu respectivo selo, e comprova que aquele EPI foi testado, que aquele lote está adequado, e nós podemos comprá-lo e numa situação real ele vai resistir àquela problemática, aquele impacto e até onde ele foi testado, logicamente, né? E uma outra questão importante, EPI tem prazo de validade. Você sabia disso? EPI tem prazo de validade. Qualquer um, qualquer um. Existem alguns macacões que os operadores de máquinas agrícolas se utilizam, principalmente aqueles de pulverizadores autopropelidos, que possuem substâncias químicas hidrofóbicas, que fazem com que os agrotóxicos não grudem na roupa. Eles simplesmente saem. Né? É uma proteção química. Essa proteção química se desgasta com o tempo, dentro do tempo de validade. Então, nós devemos ficar de olho no certificado do nosso EPI, o CA, para verificar qual é a data de validade daquele EPI. E quando essa data de validade chegar, nós devemos proceder à troca deste EPI por um que tem os mesmos atributos, as mesmas características. Tá? Uma outra questão que é importante também é que os EPIs eles precisam ser voltados, ou pelo menos nós devemos ter uma consideração sobre a antropometria do trabalhador. Temos EPIs de tamanhos diferentes, então não adianta a gente comprar o mesmo kit para um grupo muito grande de trabalhadores. Nós temos que garantir a variabilidade em termos de tamanho. O EPI deve proteger tanto aquela pessoa menor, com uma estatura menor, com dimensões antropométricas menores, como aquelas pessoas de dimensões antropométricas maiores. Senão não adianta de nada eu comprar um macacão para uma pessoa média, de estatura média, sendo que eu tenho uma pessoa de 2 metros de altura no chão de fábrica. Não teremos proteção. E do mesmo modo, nós devemos evitar, acima de tudo, a troca dos EPIs. Trabalhador trocando de EPI um com o outro. O EPI ele tem que ser voltado para aquele trabalhador e a gente só vai garantir o máximo grau de proteção na medida em que o trabalhador veste o EPI, usa o EPI serve para ele e, além disso, para determinados EPIs, ele precisa fazer o fit test. O professor Ricardo vai falar com vocês sobre isso, ele que é um especialista da área. O fit test nada mais é do que o ajuste daquele EPI às suas condições. A máscara, né, principalmente. Quando a gente coloca aquela máscara N95 aqui no nosso rosto, não adianta simplesmente colocar sem fazer o ajuste dos elásticos ou sem fazer o ajuste da presilha aqui na altura do nariz. Nós precisamos garantir que essa máscara tenha um ajuste aos contornos do nosso rosto. Só assim é que nós teremos proteção contra os agentes particulados que se encontram no ar, agentes externos, que podem promover uma decaída da nossa saúde respiratória. Então, meus caros, é importantíssimo que nós tenhamos isso em mente para garantir a segurança dos nossos trabalhadores. Então, alguns insights extras em termos de noções de segurança do trabalho, para vocês poderem pensar um pouquinho
sobre como defender a saúde desses trabalhadores da maneira mais adequada possível. Perfeito? Vamos voltar para os nossos slides então? Nós temos aqui outras considerações que são importantíssimas, né? Vejam ali, o empregador deverá se responsabilizar por manter o estado de conservação destes equipamentos, substituindo-os caso necessário. Isso serve também, pessoal, para um EPI que foi posto à prova. Vamos pensar numa situação hipotética, né? Nós temos aquela situação da marreta caindo do 18º andar e de repente nós temos ali um trabalhador com um capacete, né? Não estou dizendo que um capacete vai resistir a uma marreta caindo do 18º andar antes que alguém pense nisso, tá? Nós teremos sim um nível de proteção, mas é capaz até que pela força de queda, pela força da gravidade, nós tenhamos um choque muito grande. Mas vamos pensar que é possível, né? Então, na hora em que essa marreta bater sobre esse capacete, a energia tende a se dissipar por seu material, e aí nós temos a proteção do trabalhador. Só que este capacete, ele já foi posto à prova. Quer dizer, ele já sofreu um dano, já sofreu um impacto. Assim como uma determinada máscara que precisa ter os seus filtros de carvão ativado trocados, nós precisamos ter essa troca periódica. Então, além de ter o prazo de validade, se acaso o EPI for posto à prova, sofrer uma energia de impacto muito grande, a gente precisa trocá-lo, tá? E essa questão de conservação, logicamente que cabe ao empregador. É ele quem investe nos EPIs, é ele quem investe na troca, é ele quem estabelece as principais medidas de manutenção da conservação desses EPIs. No entanto, lógico que o trabalhador tem um papel importantíssimo nesta conservação. O empregador, por meio da CIPA principalmente, vai ser responsável por capacitar os trabalhadores, por fazer com que os trabalhadores entendam que eles também são responsáveis por essa conservação, por essa limpeza, para mantermos a vida útil desse EPI adequada, para que ele sirva ao seu propósito pelo tempo máximo que for possível dentro do CA, dentro da validade do nosso EPI, correto? Outra questão, todo EPI deve ser auditado, apresentando o certificado de aprovação emitido pelo Inmetro, e ainda esse certificado de aprovação é que eu me refiro ao CA, quando eu falo CA, 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 eu estou me referindo ao certificado de aprovação deste EPI. O EPI é testado metrologicamente, os lotes são testados, e aí esse lote é liberado para comercialização, pois as amostras passaram nos testes de metrologia. E além disso, nós temos o EPI regulamentado, né, o uso dos EPIs regulamentado por meio da norma regulamentadora número 6 do atual Ministério da Economia, não mais MTE, Ministério do Trabalho, tá bom? Dando prosseguimento, nós temos então, vamos continuar com o nosso estudo das normas. Vocês estão vendo aqui que nós já passamos pela NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e NR6, Equipamentos de Proteção Individual. As demais normas, nós faremos breves abordagens, e quando for um conteúdo bastante importante aqui para nós, de noções de segurança do trabalho, a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada, mas sem aprofundarmos demais, pois muitas vezes o conteúdo será visto de uma maneira plenamente aprofundada ali na disciplina específica, tá? NR7, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO. Bom, para quem está conosco, já viu ali na disciplina Ambiente e Doenças do Trabalho, todo um panorama completo sobre o PCMSO, o qual nós não vamos repetir, tá? Mas para quem está entrando agora, vale a pena reconhecer o PCMSO como um dos elementos mais importantes também ligados à segurança do trabalho. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Todas as empresas que admitam empregados precisam, além de monitorar os riscos do ambiente, monitorar a saúde do seu próprio trabalhador. E esse monitoramento à saúde do trabalhador, primeiro, passa pela análise de seu perfil profissiográfico. Nós devemos ter um trabalhador dentro da nossa empresa que esteja apto e treinado ao exercício do trabalho, seja ele qual for,
dentro da nossa empresa. Ok? Depois disso, uma vez que esse trabalhador se encontra operando as suas funções dentro da empresa, ele precisa ter garantido um ambiente saudável para o exercício do seu próprio trabalho. Então a gente para pensar, bom, uma das formas de garantirmos essa saúde do trabalhador é justamente reduzindo os fatores de risco que se encontram no ambiente. As energias, os riscos físico, químico e biológico que possam atentar contra a saúde desse trabalhador, causando-lhe fadiga, desconforto, depreciação da sua função respiratória, modificações da sua função hepática, modificações também sanguíneas. Então, nós precisamos garantir que o ambiente seja seguro neste sentido, para não garantir essas alterações. O ideal é que o trabalhador ele entre para exercer a sua função e saia algum dia do exercício dessa função com parâmetros de saúde que denotem que a saúde dele não se depreciou. É claro que haverá uma depreciação, afinal, nós devemos considerar que o trabalhador está envelhecendo na empresa. Ele está executando a sua função todos os dias, todas as semanas, todos os anos em que ele se mantém vinculado àquela empresa. É claro que a saúde dele se depaupera, mas muito mais por questões orgânicas próprias, o próprio envelhecimento, o processo de senescência. Contudo, nós precisamos garantir que esta senescência natural não saia do seu ritmo, gerando uma doença que tenha relação com o trabalho. Assim, o PCMSO, que é o Programa de Gestão da Saúde Ocupacional, ele entra na jogada, justamente para que nós possamos documentar a quantas anda a saúde desse trabalhador no momento em que ele entra na nossa empresa. Nós precisamos documentar a quantas anda a saúde desse trabalhador no momento em que ele sai da empresa e quando ele exerce a sua função, nós devemos garantir que a sua saúde também esteja bem, que é o que a gente chama de examinação periódica ou exame periódico. Tá? Quem nos estabelece a periodicidade dos exames e os tipos de exames existentes é o PCMSO, a norma regulamentadora número 7. De maneira resumida, nós temos 4 tipos de exame. O exame de entrada no trabalho, ou admissional. O exame de saída do trabalho, exame demissional. Nós temos também o exame de mudança de função, quando esse trabalhador ele está ocupando um cargo e de repente ele é promovido ou alterado em termos de função dentro da mesma empresa. E nós temos também o exame de retorno ao trabalho, quando esse trabalhador é afastado por alguma causa e ele está pretendendo voltar ao seu trabalho, seja na atual função ou seja uma função diferente. Principalmente quando nós temos o caso onde o trabalhador ele sofre um determinado acidente dentro da empresa, que não era para acontecer, logicamente, mas ele sofre, e esse acidente diminui um pouco as suas funções motoras. Por exemplo, ele perde parte dos movimentos da mão. Como o exercício do trabalho dele neste momento pode exigir uma força dinamométrica maior, e ele já não tem essa força dinamométrica neste momento, por ser uma sequela do acidente, então o empresário ele pode, até mesmo por força de política pública, alterar a função que ele tem nesse momento. Ele vai para um outro setor, vai para uma outra função, vai exercer um outro cargo, com medida de reintegrá-lo ao exercício, né, da sua função, ou melhor, ao exercício do trabalho e também as possibilidades de geração de renda, a manutenção da dignidade do trabalho, conforme nós havíamos conversado lá na nossa primeira aula, perfeito? Isso quem trata é o PCMSO. Uma questão que é importantíssima, também ligada aqui à NR7, e que muitas pessoas não se dão conta, é a relação entre doenças e acidentes. Né? Quando nós temos uma determinada doença no trabalhador, um agravo à sua saúde, e esse agravo é crônico o suficiente para alterar os parâmetros de saúde que ele possui, então nós estamos frente a um caso de acidente de trabalho. Tá? Isso é definido pelo médico do trabalho. Nós temos também um grande auxílio dos enfermeiros do trabalho e também dos técnicos de enfermagem do trabalho ou auxiliares de enfermagem do trabalho, que vão nos ajudar a detectar essas situações, a entender que ali nós temos um trabalhador que está sofrendo um problema
de depreciação aguda da sua saúde. Por exemplo, quando nós temos a liberação de amônio numa empresa, o gás amônio ele é utilizado para resfriamentos nas empresas, né? Resfriamento de tubulações, principalmente os frigoríficos. E quando ele extravasa, ele promove uma asfixia nos trabalhadores que aspirarem esse ar saturado. Ali, logicamente, que nós teremos uma redução da quantidade de oxigênio no sangue do trabalhador. Isso pode ser detectado, inclusive, pelo famoso equipamento chamado oxímetro. E isso pode promover um efeito sistêmico chamado de acidose. Então, ele terá o seu sangue mais acidificado. Só para vocês terem uma noção, um ser humano normal, saudável, ele tem o pH de sangue por volta de 7,4. Tá? Quando ele avança para 7,2, quer dizer, o seu sangue está ficando acidificado, né? Ele vai tendo mais sonolência, a quantidade de oxigênio no seu sangue vai diminuindo, e isso faz com que ele já tenha aquele efeito de perda de consciência. E posteriormente, se o nosso pH vier a ficar igual a 7 ou menos que isso, significa dizer que nós estamos com um estado de saúde muito grave, muito grave. Inclusive o pH de 7 a 6,9 já é o pH de gente que infelizmente perdeu a vida. Tá? Então nós devemos ter isso em mente quando acontece algum evento que deprecia demais os parâmetros de nossa saúde, nós estamos lidando então com um acidente de trabalho. Texto do PCMSO, tá? Estudem isso, é importantíssimo, beleza? E o nosso papel como engenheiros de segurança do trabalho é incentivar também as boas práticas de saúde e higiene no trabalho. Não é somente chamar a atenção dos trabalhadores para que eles participem verdadeiramente de seus exames, para que eles não tenham medo dos exames. Até porque, a depender do setor que nós trabalhamos ou do tipo de trabalho que nós exercemos, alguns dos exames tendem a ser um pouco mais invasivos. Como, por exemplo, eu preciso tirar sangue. Pô, tirar sangue é um exercício super comum, né? Super trivial, mas tem gente que tem medo. Tem gente que tem pavor de ver sangue ou tirar sangue. Então a gente precisa, logicamente, convencer as pessoas, trabalhar com os nossos trabalhadores, no sentido de: você tem medo? Ok. O medo é uma característica que a gente não consegue tirar das pessoas, mas nós conseguimos trabalhar a conscientização sobre a importância de nós acompanharmos verdadeiramente os parâmetros de saúde daquele trabalhador. Pois mais vale um trabalhador monitorado e longevo do que um trabalhador não monitorado e que tenha a sua saúde muito depreciada pelo exercício da sua função. Bom, então é nossa função conscientizar os trabalhadores dentro dessa realidade, né, da realidade de eles participarem verdadeiramente das propostas ligadas à saúde no trabalho. E a saúde no trabalho, pessoal, não é algo ligado tão somente à questão da examinação, não. Tem muito a ver com a ergonomia do trabalho. Muito embora nós não estejamos falando da NR17, quando nós lidamos com a saúde do trabalhador, invariavelmente nós estamos lidando com uma situação onde a própria postura do trabalhador pode trazer depreciação à sua saúde, ao seu sistema osteomuscular. Quando ele exerce um trabalho muito repetitivo, que exige muito da sua força dinamométrica, ou que ainda faça com que ele eleve cargas fora do padrão, ou ainda trabalhos noturnos, com iluminação inadequada, né? Então, dentro aqui do contexto da saúde do trabalho, existem muitas questões que são ligadas à própria higiene do trabalho. A higiene no que tange a condições de luminosidade, condições de acústica, condições de temperatura, que gerem a melhor condição possível para aquele trabalhador poder trabalhar. E também para que ele tenha a melhor postura possível para o exercício do seu trabalho. Eu, como engenheiro de segurança do trabalho, tenho visto muita demanda neste momento de pandemia, considerando que os trabalhadores estão em casa, em teletrabalho, e os móveis da casa não são adequados para o exercício do seu trabalho. Então, nós temos sido chamados constantemente para avaliar os postos de trabalho, fazendo uma análise ergonômica do trabalho nas casas das pessoas, claro que com as devidas proteções, com os devidos cuidados com relação à Covid, mas nós estamos atuando no sentido de compreender que
a higiene do trabalho e a ergonomia do trabalho em muito contribuem para a segurança do trabalhador e para a manutenção dos seus parâmetros de saúde. Então, todo esse debate que eu estou fazendo aqui com vocês é para ilustrar que o PCMSO é uma das normas mais importantes e essencialmente transversais, assim como o uso dos EPIs, assim como a CIPA, assim como o SESMIT. Em todos os ambientes de trabalho, estas 3 normas que eu citei para vocês, além do PCMSO, se aplicam. E os seus princípios, obviamente, se aplicam também, tá bom? Vamos dar continuidade então? Vamos ver quais são as outras normas, só para a gente conhecer um pouquinho mais? Temos ali então a NR8 Edificações, que é uma norma bem curtinha. Ela trabalha com algumas diretrizes voltadas às edificações, às instalações, principalmente prédios, escritórios, né? E também instalações industriais. Temos a NR9, que nós não vamos nos ater a comentar com mais detalhes, até porque ao longo daqui das nossas aulas nós falamos muito sobre o PPRA, né? Nós falamos muito sobre fatores de risco, categorias de risco, mapa de riscos ambientais. Nós falamos aquelas 4 palavrinhas mágicas ligadas ao risco, né? Que seria antecipar, reconhecer, identificar e controlar os riscos. E também nós falamos sobre o atributo quantitativo dos fatores de risco ambiental. Fator de, por exemplo, risco físico, o ruído é mensurado por meio de decibelímetros. Quando a gente trabalha com temperaturas, termômetro de globo. Quando a gente vistoria um ambiente para buscar se existe algum risco ligado à radiação, a gente utiliza dosímetro e assim sucessivamente nós fazemos a mensuração dos riscos, né? Então não vamos nos ater tanto ao PPRA, até porque o próprio PPRA será uma norma que logo logo perderá sua nomenclatura, virará PGR, né, que é o nosso Programa de Gerenciamento de Riscos, que abordará não somente o conteúdo do PPRA, mas também os riscos ergonômicos e de acidentes. A NR10, segurança em instalações e serviços de eletricidade, super importante, principalmente para quem considera ou para quem executa trabalhos em ambientes de quadros de força, disjuntores, instalações elétricas em máquinas, cabeamentos, solenoides. Então, existem muitas definições, principalmente voltadas ali para o trabalho do engenheiro de segurança do trabalho, que também é engenheiro elétrico. Então, nós temos ali, por exemplo, algumas situações ligadas ao isolamento das instalações, a controle de riscos ligados à questão da eletricidade, tudo dentro do NR10, tá? Eu diria que a NR10, a NR11, a NR12 e a 13 são normas que a gente consegue coadunar muita coisa. Por quê? As instalações elétricas, elas podem estar presentes tanto numa instalação física industrial, como também estão presentes nos painéis elétricos das nossas máquinas. E aí nós temos uma grande interação entre a NR10 e a NR12, principalmente, porque muito daquilo que está presente na NR10 se repete na NR12, para a gente poder, principalmente, utilizar adequadamente os painéis de controle das nossas máquinas, dos nossos equipamentos e também de instrumentos que se utilizem de energia elétrica, né? Já a NR11, ela trabalha com transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Tá? Neste caso, nós estamos falando de uma norma que nos permite ter um entendimento de como os materiais devem ser armazenados, como eles devem ser empilhados, mas, acima de tudo, como eles devem ser transportados de um ponto a outro das empresas. Tá? Se você quer saber, por exemplo, qual é a quantidade máxima de carga que um ser humano pode carregar manualmente e a qual distância, a NR11 nos responde isso. Tá? Inclusive, é a norma preferida daqueles que gostam das empilhadeiras. Né? Inclusive, por lá, na NR11, nós temos uma capacitação obrigatória aos nossos trabalhadores com relação à operação de empilhadeiras. Quem vai falar bastante sobre isso para vocês também, e posso dizer que é um grande especialista na área, porque já me questionou umas 553 vezes sobre esse tema, é o professor Ricardo. Ele que está trabalhando com vocês a parte de estudos avançados de administração
em segurança do trabalho, vai trabalhar a legislação também. Tá? Então, ele é um dos profissionais que treina outros profissionais no uso das empilhadeiras. Ele tem muito conhecimento para agregar para vocês. Tá? As empilhadeiras, então, estão ali na NR11. NR12, máquinas e equipamentos, é uma norma que particularmente eu tenho um grande apreço por ela, por lecionar neste curso e também em outros locais, né? A gente fala bastante sobre as máquinas, sobre os equipamentos, sobre o layout chão de fábrica, sobre a disposição obedecendo o princípio das mínimas distâncias, sobre dispositivos de segurança. Os anexos da NR12 são muito relevantes também, a gente fala muito sobre esta temática. E vejam, na atualidade, não existe uma indústria que não lide com máquina. Não existe um processo que não lide com máquina, uma tarefa que não lide com máquina. A maioria das atividades possui uma interface com máquina. E tanto isso é verdade que a maioria dos trabalhos hoje tem estudos para que o trabalho seja plenamente automatizado, dados os riscos que nós encontramos ali no exercício do trabalho. Eu acho que um dos maiores exemplos é o torno CNC. Ele é totalmente automatizado. Você insere os dados do projeto no computador e a máquina executa o trabalho, as dobras, os cortes, enfim. Ela faz tudo o que você precisa e te entrega uma peça prontinha dentro das configurações que você estabeleceu. É claro que ali eu vou precisar do programador, mas eu não vou precisar de uma pessoa manuseando a peça para darmos o contorno necessário que ela precisa. Né? Então, por conta dos diversos acidentes ligados às máquinas, é que nós temos esse processo de automação acontecendo. Pois bem, dando continuidade, as nossas normas de caldeiras e vasos de pressão, R13. Dentro dessa norma, nós temos várias situações ligadas aos dizeres quanto à instalação das caldeiras, a tipologia das caldeiras e a tipologia dos vasos de pressão, os treinamentos necessários para operar uma caldeira e um vaso de pressão, os dados de projeto, instalação, os requisitos para que a caldeira seja instalada adequadamente, tudo isso está presente na norma 13, tá bom? E para quem não sabe o que é uma caldeira ou um vaso de pressão, nós estamos, na verdade, lidando primeiro com a caldeira, né? Com uma máquina que é capaz de suportar elevadas pressões ligadas à vaporização da água. Nós temos as caldeiras água tubular e fogo tubular. Nós temos uma interação, então, uma troca de calor do fogo para a água. Essa água ganha temperatura, tem a sua ebulição, esse vapor de água se condensa na parte superior da caldeira e o vapor ele entra em tubulações que suportam altas pressões e essas pressões são capazes de movimentar máquinas mais pesadas, por exemplo, um martelo mecânico, prensas de maior demanda, de força, né? Dentre outras máquinas que dependam desse vapor. Tá? Enquanto um vaso de pressão nada mais é do que a tubulação que estabelece o trânsito deste vapor que se encontra sob pressão. Mas não somente vapor, né? Nós temos vasos de pressão que também trabalham com fluidos. Neste caso, podem ser líquidos ou gases, né? Então, nós temos vasos de pressão que conduzem, por exemplo, óleos, que conduzem os próprios vapores, conduzem ar pressurizado. O próprio compressor, aquele que a gente utiliza para encher o pneu do carro, ou para encher uma bola de basquete, ou uma piscina, enfim, piscina inflável, é um vaso de pressão. Só que em menor monta, né, logicamente. Os fornos NR14. A NR14 é uma das normas mais curtinhas e ela lida muito com o conceito de fornos e com os cuidados que nós podemos ter com os fornos. Tá? Não existe muita coisa para falar sobre fornos, é bem verdade. Mas, de acordo com a experiência que nós temos, né, o que nós observamos é que os maiores problemas ligados aos fornos estão ligados à alimentação desses fornos. Os fornos eles podem ser alimentados com combustível sólido, neste caso nós teríamos ali uma lenha, geralmente o eucalipto é utilizado para isso.
Mas ele também pode ter injeção de gás ou pode ter injeção de fluidos, né? O líquido, na verdade. Geralmente o forno tem ali a lenha como fonte de energia, né? Como fonte calorífica. O problema está no abastecimento justamente da lenha. O que eu tenho enxergado aqui em algumas ocasiões, né, seja por trabalhos produzidos pelos nossos orientados ou por trabalhos próprios, consultorias próprias, eu sempre gosto de chegar numa empresa e ficar horas e horas nessa empresa. Mais ou menos como se fosse o Undercover Boss, né, esse programa que já passou na TV, inclusive passou na própria Globo, né, em algum tempo. Então eu fico ali observando a rotina de trabalho dos trabalhadores. E daí a gente percebe que existem casos que trabalhadores abastecem ali a entrada com a lenha até encher aquela boca do forno, né? E aí, claro que aí nós temos uma geração de temperatura muito altíssima, uma oscilação de temperatura muito alta. Isso é inadequado. Na verdade, quando a gente tem um forno, é muito mais válido manter a temperatura constante sem grandes amplitudes do que você ter essas variações todas de temperatura. Porque eu enchi a boca do forno de lenha, aí nós temos a queima dessa lenha, a lenha se transforma em brasa, depois não tem mais o que queimar, e aí nós perdemos temperatura e aí precisamos abastecer de novo, né? Quer dizer, não é muito usual. Esse que é o grande problema. Isso em termos operacionais, tá? Em termos de segurança do trabalho, quando você tem um forno, logicamente que você está lidando com um ambiente quente, com um ambiente no qual provavelmente você tem uma temperatura lá no termômetro de globo, lida pelo termômetro de globo, em IBU/TG, e é uma temperatura que causa desconforto. Então, a rotação de profissionais que abastecem esse forno, ela tem que ser constante, os profissionais precisam ser bem hidratados, nós devemos ter um sistema de ventilação naquele ambiente que seja capaz de dissipar o calor no entorno do forno, sem fazer com que o calor interno ao forno se perca. Então nós devemos pensar em todos estes elementos, né? E claro que nos trabalhos que nós desenvolvemos junto aos nossos orientados, a maioria das sugestões foi muito clara. Precisamos automatizar o processo de inserção de lenha, seja por esteira, por algum dispositivo que leve a lenha armazenada para dentro do forno de uma maneira mais cadenciada, para a gente poder fazer uma queima também mais cadenciada e manter a temperatura daquele forno mais constante. De nada adianta ter um forno que no momento tem uma temperatura super alta e nos demais momentos a temperatura baixa a ponto de não cumprir com a sua função, que é fornecer temperatura para um sistema. Ok? Vamos para mais normas. Nós estamos aqui já avançando, né, bastante. Chegamos à norma regulamentadora número 15 e número 16. Vocês já devem ter visto isso para quem já está conosco no curso, mas para quem não está, vale a pena a gente destrinchar um pouquinho essa questão ligada à norma regulamentadora 15 e 16. Não tanto com relação a 15, porque nós já abordamos várias questões ligadas à insalubridade, tá? No seguinte sentido, eu apresentei para vocês alguns tipos de trabalho que envolvem riscos físicos, químicos e biológicos. E na hora em que nós comentamos sobre isso, eu falei sobre limites de tolerância, perfeito? Então, todo trabalho tem um limite de tolerância. Todo risco, todo fator de risco. Temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas. A questão do ruído, ruído muito alto. Nós temos também a questão das vibrações, vibrações excessivas. Nós temos uma alta concentração de vapores tóxicos no ar. Então, tudo isso implica em insalubridade. Logicamente, que dentro das condições que a própria norma regulamentadora número 15 estabelece. Não é o simples fato de você ter o fator de risco no ambiente e vai fazer com que aquele trabalho seja insalubre. Não é assim. Nós dissemos para vocês, temos que identificar o risco, reduzir esse risco na fonte, reduzir o risco com estratégias no ambiente de trabalho, com estratégias coletivas e com estratégias individuais. Se a gente conseguir gerenciar esse risco de maneira a mitigá-lo, ótimo. Caso não, aí a gente tem que trabalhar com adicional de insalubridade. Funciona desse jeito, tá? No entanto, na maioria dos casos, a gente consegue driblar essa situação de insalubridade, principalmente reduzindo a exposição do trabalhador. Eu não consigo de modo algum
eliminar aquele agente de risco do ambiente. Se eu não consigo de modo algum eliminar aquele agente de risco coletivamente ou individualmente, mesmo que aquele trabalhador esteja se utilizando dos seus EPIs adequadamente, então eu vou ter que pensar numa estratégia na qual eu reduza a presença daquele trabalhador naquele determinado ambiente. Isso explica, por exemplo, porque os técnicos em radiologia não ficam o tempo todo dentro da sala de raio-x, ou dentro ali do ultrassom, ou dentro das salas onde nós temos outros equipamentos de radiologia, né, no caso da ressonância magnética. Eles ficam ali o tempo necessário para fazer a coleta de imagens do paciente. E acabou. Ninguém fica lá dentro. Quando a máquina está acionada, né, logicamente. Da mesma maneira, se nós temos um minerador, o minerador ele fica lá no seu túnel, na sua caverna, retirando os minerais que ele precisa, fazendo prospecção, fazendo instalação de eletricidade, instalação de ventiladores para insuflação de ar. Ele só fica ali o tempo necessário, porque é um ambiente muito quente. Da mesma forma, o trabalhador que precisa fazer prospecção de danos dentro de silos agrícolas. Ele vai se utilizar de um equipamento de ultrassom, ele entra no silo, ele se utiliza do equipamento de ultrassom, coleta os dados e logo, logo vai embora. Ninguém fica dentro do silo. Então a ideia da insalubridade, ela só é paga de fato, o adicional só é pago de fato, para quando realmente não tem jeito. Com qualquer estratégia adotada, mesmo as estratégias de diminuição da exposição do trabalhador, a gente não consegue de jeito nenhum reduzir o risco. Então, são trabalhos de alto risco, certamente, né? Trabalhos em altíssima pressão, trabalhos em alturas, trabalhos dentro de laboratórios, setores de radiologia, setor médico. Aí não tem muito jeito, realmente temos que fazer o pagamento desse adicional. Esse adicional, logicamente, varia de acordo com a gravidade do risco, né? Nós temos o adicional de 20% a 40%, no geral, esse adicional ele fica no entorno de 30% a 40%. Já no caso do adicional de periculosidade, eis uma diferença clara para vocês, tá bom? Não existe trabalho insalubre e perigoso. Tá? Na verdade, até que existe, não é que não exista, mas quando nós estamos frente a um trabalho insalubre e perigoso, o trabalhador ele pode escolher qual é o adicional que melhor lhe convém. Digamos que ele esteja executando um determinado trabalho, ele é considerado insalubre e perigoso, e no caso da insalubridade ele vai ter um adicional de 20% porque é uma insalubridade de grau leve. E na periculosidade ele vai ter um adicional de 30%. Então ele vai escolher o adicional de 30, não o de 20. Lembrando que o adicional é o adicional sobre o salário, ele não faz parte do salário. É um adicional sobre o salário, sobre, por exemplo, se o sujeito tem um salário R$100 a hora, e o adicional é de 30, se for a periculosidade, logicamente, ele vai receber ao todo 130. Então esses 30% não fazem parte do salário, eles se adicionam a esse salário, perfeito? E a diferença conceitual entre insalubridade e periculosidade é que na insalubridade o trabalho não necessariamente é insalubre. Para ser insalubre depende daquelas questões que eu mencionei. De nós termos um risco, um fator de risco presente com uma frequência elevada, em uma concentração elevada, de modo que as estratégias utilizadas não são suficientes para mitigar o risco. Então o trabalhador ele ainda está, digamos, exposto a estes fatores de risco, correto? Quando a gente fala sobre um trabalho perigoso, por outro lado, o trabalho é perigoso e ponto. Não tem mais o que fazer. O exemplo de trabalho com explosivos. A natureza do trabalho já é perigosa, já tem alto risco. Então não tem por que dizer, mas qual que é o grau de periculosidade? Não, é perigoso e ponto. Inclusive até os motociclistas, eles ganharam na justiça, inclusive em 2016, o direito de terem os seus trabalhos considerados como trabalho perigoso, uma vez que eles estão em veículos leves, eles não têm nenhuma proteção, a não ser o capacete, as roupas específicas, mas mesmo assim qualquer acidente que aconteça é um acidente de caráter médio para grave, já provoca escoriações, luxações, torções, quebras de ossos,
às vezes até a morte, né, dependendo aí do impacto. Então é um trabalho perigoso e ponto. Beleza? Ergonomia, para a gente poder fechar aqui o debate desta aula, até porque a gente já está atingindo ali a nossa 1 hora, né, desse segundo vídeo, né? Ergonomia, NR17, vocês estão vendo por ali no nosso slide, tá? Bom, a norma de ergonomia é também uma das normas mais interessantes e ela estabelece para nós toda uma área de estudo ligada à higiene do trabalho, né? Nós podemos dizer que a ergonomia é a área da ciência que visa adaptar os postos de trabalho às condições dinamométricas e antropométricas dos seres humanos, tá? Eu falo muito dessas palavras dinamometria e antropometria porque quando a gente fala em dinamometria é a força exercida pelos conjuntos musculares do ser humano, né? A gente estuda, por exemplo, a dinamometria das nossas mãos, a dinamometria dos nossos braços, das nossas pernas, dos nossos pés, para estarmos aptos a algum tipo de exercício, né? Por exemplo, o motorista profissional. O motorista profissional, ele precisa ter uma força, principalmente nas pernas e nos pés, para mover os pedais dos caminhões. Se bem que, claro, hoje nós temos aí uma tecnologia que alivia demais o nível de esforço desses caminhoneiros, né? Mas antigamente era necessária muita força. Aliás, até eu sou do tempo, eu tive que fazer isso. Eu tive que fazer um exame de apreensão dinamométrica aqui na minha mão para verificar se eu tinha força suficiente para virar um volante, mesmo sendo categoria B na CNH, né? Eu tive que fazer. Isso de modo, na verdade, preventivo, porque eu tirei minha carta de motorista em São Paulo, né? Então, por lá eles fazem esse tipo de... ou faziam, não sei se fazem ainda hoje, esse tipo de teste, né? Pois bem, e a antropometria nada mais é do que o estudo das dimensões humanas. Quem começou a estudar a antropometria de uma forma assim muito evidente é o Leonardo da Vinci. Foi, né? O Leonardo da Vinci, isso na época do Renascimento. Vocês devem se lembrar muito bem daquela imagem do homem vitruviano. O homem vitruviano é aquele sujeito que estava com o braço assim esticado, né, com as pernas esticadas, com toda a dimensão, amplitude de movimentos, né? Ah, neste caso, nós estamos estudando de que maneira que o ser humano pode alcançar o espaço ao seu redor. É esta a síntese de explicação em cima do homem vitruviano. E quando nós utilizamos esse conceito de ergonomia para os nossos trabalhos, nós queremos fazer a mesma coisa. No sentido de verificarmos se o trabalhador ele se sente confortável no exercício do seu trabalho e se a força exercida por esse trabalhador não é excedente a ponto de desgastar a sua estrutura osteomuscular, né? Então nós adaptamos os postos de trabalho, o tamanho das cadeiras, o encosto das cadeiras, a angulação desse encosto, posicionamento de pernas, posicionamento dos olhos frente a uma tela de computador, dentre outros atributos que fazem com que aquele ser humano possa executar o trabalho no seu posto sem maior desgaste. Não gerando no futuro, por exemplo, uma lordose, não gerando uma artrose, não gerando dores osteomusculares relacionadas ao trabalho, que é o caso da DORT, ou até mesmo a LER, lesões por esforço repetitivo. Lembra do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Aquele que eu comentei lá na primeira aula em vídeo, né? Que ele fazia aquele movimento com as suas mãos, movimento repetido, que o cara saía da fábrica fazendo esse movimento em tudo quanto é canto. De certo, ele ali pegou esse tique, né? Muito jocosamente representado pelo Charlie Chaplin, mas na verdade aquilo representava o quanto os trabalhos eram repetitivos. E quanto mais o trabalho é repetitivo, sem os devidos descansos, com certeza nós teremos no futuro um desgaste tamanho que vai estabelecer uma lesão, talvez uma tendinite, talvez uma bursite, talvez inflamações de outros locais do nosso corpo. Tudo porque nós não estamos seguindo adequadamente os princípios de ergonomia. Perfeito? Meus caros, com isso então nós temos o entendimento de que a NR17 ela tem o mesmo caráter transversal das demais NRs que nós estudamos até agora, né? Por quê? Máquinas e equipamentos estão presentes em praticamente todos os contextos. A questão do PCMSO, PPRA, painéis elétricos,
formas de transportar cargas e armazenar cargas. Tudo isso está presente em vários contextos de produção, né? Talvez o que não esteja muito presente são as caldeiras e os fornos, elas destoam um pouquinho dessa situação de serem transversais, né? São segmentos mais aplicados, eu diria. Mas tudo que a gente estudou até agora, pelo menos na maioria dos casos, são normas transversais. E os princípios de segurança do trabalho que são abordados nessas normas são transversais. Até agora nós não falamos de muitas coisas específicas, a não ser, como eu disse, fornos e caldeiras, que se aplicam a determinados tipos de empresas, assim como vasos de pressão, né? No nosso próximo vídeo, ele estará presente. Opa! Ó, já estou apontando para o lado errado, hein? Vai estar presente no card aqui no topo da imagem, bem aqui neste cantinho que eu estou apontando. Vocês terão acesso ao nosso terceiro vídeo da noite, tá? E hoje nós só teremos vídeos. Eu vou apresentar para vocês as informações, vocês executarão o estudo em cima destes pontos do vídeo que eu estou trabalhando. E no final do terceiro vídeo, daí eu vou disponibilizar para vocês a atividade de hoje, e de forma semelhante à atividade que nós tivemos, vai ser feita no Google Forms, e por lá vocês vão poder colocar as respostas para alguns exercícios bem simples de fixação que nós estivermos trabalhando, tá? Então, espero que vocês tenham bons estudos, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou de fato, coloca lá o seu like, se inscreve no nosso canal. E precisando de qualquer apoio, não se esqueça de entrar em contato conosco. Para os nossos alunos da Engenharia de Segurança do Trabalho, todos estão adicionados no nosso grupo de WhatsApp, então basta entrar em contato por lá, ou basta entrar em contato conosco pelo nosso e-mail institucional, thiago.costa@unicesumar.edu.br. Lembrando que o Thiago, ó, bem aqui do lado, opa, estão vendo aqui o meu crédito, ó, aqui embaixo? É Thiago sem H, beleza? thiago.costa@unicesumar.edu.br. Forte abraço e até o nosso terceiro vídeo. Tchau, tchau!